Ok, muito bem, questãozinha da ESAF, 2012. Olha o enunciado. A taxa cobrada por uma empresa de logística para entregar uma encomenda até determinado lugar é proporcional à raiz quadrada do peso da encomenda. Ana, que utiliza em muito os serviços dessa empresa, pagou para enviar uma encomenda de 25 quilogramas, né, a uma taxa de R$ 54. Desse modo, se Ana enviar a mesma encomenda de 25 quilos, divididas em dois pacotes de 16 e 9, ela pagará o valor total de. Muito bem. Questão que parece simples, mas envolve um raciocínio bem robusto. Tá? O que acontece? Eu poderia vir aqui explicar o seguinte. Que nós temos que trabalhar com uma constante. Tá? E aí eu montaria a fórmula da seguinte maneira. Taxa é igual a constante vezes a raiz do peso, que é isso que ele fala. A taxa cobrada para entregar uma encomenda até determinado lugar é proporcional à raiz quadrada do peso da encomenda. Tá, poderia começar por aí. Mas você não entenderia. Tá? Muitos que já têm prática podem até entender. Qual é o raciocínio que você precisa, né? Ou quais são os elementos, os raciocínios menores, para se construir esse raciocínio complexo? Toda vez que falar em proporção, você vai ter uma constante. Porque se não tiver a constante, não faz sentido e não é proporcional. Então, tudo que é proporcional segue uma constante, senão não seria proporcional. Como assim? Tá. Nós vamos fazer um exemplo aqui, pessoal, que não tem nada a ver com essa questão. Tá? Não tem os dados dessa questão. Certo? Imagine o seguinte, que se você tem uma encomenda de 10 quilos, você pague R$20. Se você tem uma encomenda de 20 quilos, você vai pagar R$40. Se você tem uma encomenda de 30 quilos, por exemplo, você vai pagar R$60. Imagine esse exemplo, tá? Se você vai mandar lá 10 quilos, você paga 20. E se você vai 20, paga 40, 30, paga 60. Perceba o seguinte. Existe uma relação entre a quantidade, entre o quilogramas, eu posso te afirmar isso, e a quantidade que eu vou pagar. Não é uma quantia aleatória. Tá? E é fácil de você verificar o seguinte. À medida que eu dobro o peso, o que acontece com o valor? Também dobra. Só aí você já começa a identificar que você tem uma proporção. Tá? Que existe uma lógica. Não é aleatório. Então, por exemplo, aleatório seria isso aqui. Para 10 quilogramas, eu pago R$20. Para 20 quilogramas, eu vou pagar R$35. Para 30 quilogramas, eu vou pagar R$45. Perceba o seguinte, que não há uma lógica, que você não consegue estabelecer uma relação do peso com o valor que está sendo pago. Esse valor é escolhido ao acaso. Tá? Então, aqui, não há que se falar em constante. Tá? Não há uma constante. Ok? Então, aqui já existe uma constante. E qual é essa constante? Você já detectou, nós já detectamos. É 2. Entendeu? É o dobro. Certo? É o dobro. Então, pensa no seguinte. Se eu quiser saber a taxa, que vai ser paga, certo? Não basta eu pegar o peso e multiplicar por 2. Pensa comigo. Se eu colocar 20 nessa fórmula, o que vai acontecer? 20 vezes 2, 40. Opa, deu certo. Se eu colocar 30, 60. Se eu colocar 25, 50. Sim, porque eu entendi que existe uma relação do quilo para o dinheiro. Tá? Toda vez que eu dobro, é uma relação de 2, né? Se eu dobro aqui, aliás, é uma relação de 2 assim. A cada peso, o valor é cobrado em dobro. Né? É isso que eu quis dizer. Então, se eu tenho 1 quilograma, eu pago R$2. Se eu tenho 2 quilogramas, eu pago 4. Consegue perceber que existe uma constante aqui? Tá? Existe uma constante. Era isso que eu queria demonstrar para você. Não sei se eu fui claro, né? Eu posso ter pecado em algum elemento aí. Mas eu consegui criar uma fórmula. Olha só, taxa vai ser igual ao peso vezes a constante. Não é isso? Ó. Taxa é igual ao peso vezes a constante. Opa, vezes a constante. Se eu achar o K, pronto, eu determino o valor de qualquer peso. E é isso, tá, pessoal? É isso que
que você vai fazer. Esse é o raciocínio da questão. Tá? Eu tive que simplificar para você entender. E ali ele fala, a taxa cobrada de uma empresa para entregar uma encomenda em determinado lugar é proporcional à raiz quadrada do peso da encomenda. É proporcional à raiz quadrada do peso. Aí eu consigo construir. Ó. Então eu sei que a taxa, se é proporcional, existe uma constante, vezes a raiz quadrada do peso. Ali no exemplo não tinha raiz, era só a constante vezes o peso. Aqui não, o exercício já te mencionou. Olha, tá? A taxa que eu cobro é proporcional à raiz quadrada do peso. Beleza? Foi o critério que ele escolheu, mas é um critério que vai se repetir em toda a estrutura, te dando uma constante. Tá? Essa é a lógica da constante, você conseguir prever. Tá? Se existe constante, você consegue prever valores. Se é o caos, se é o aleatório, você não consegue. Tá? Esse é o raciocínio elementar aqui. Taxa igual a K vezes raiz quadrada de P. Muito bem. Agora nós vamos para a segunda parte. Tá? Ana, que utiliza em muitos serviços dessa empresa, pagou para enviar uma encomenda de 25 a uma taxa de 54. Opa, então eu tenho uma taxa de 54, tá? Igual a K vezes a raiz quadrada do peso, que é 25. Vai ser mole, uma equaçãozinha do primeiro grau. 54 é igual a K vezes quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Opa, então eu sei que 5K é igual a 54. Tá? Então eu vou saber que K é igual a 54 dividido por 5. Tá? 54 dividido por 5. Quanto que é 54 dividido por 5? Vamos usar a calculadora. 54 dividido por 5. 10,8. Tá? 10,8 é a minha constante. Então fica fácil. Se ela enviou uma encomenda de 16 quilos, opa, vamos ver quanto que fica com 16 quilos. A taxa vai ser igual. O K, que eu já sei que é 10,8, só que agora o peso é 16. Então a raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? 4, né? T é igual a 10,8 vezes 4. T vai ser igual a... Quanto que é 10,8 vezes 4? Vezes 4. 43,2. Beleza? Eu já achei o primeiro peso. Ou o primeiro valor, né? Eu vou pagar uma taxa para enviar 16, eu vou pagar 43,2 centavos. E o outro peso? Bom, mesma coisa. A fórmula vai ser igual a 10. A constante é a mesma, 10,8, por isso que é uma constante, vezes a raiz quadrada de quanto? De 9. Tá? T vai ser igual a 10,8 vezes 3. Certo? T vai ser igual a... Quanto que é 10,8 vezes 3? 10,8 vezes 3. 32,4. Então, T igual a 32,4. Então, eu vou pagar num 43,20 centavos, no outro R$ 32,40. Vamos somar? Somar os dois valores, né? 43,2, 75,6. 75,6. Portanto, gabarito E. E de escola. Certo? Esse é o gabarito. Tranquilo? Bom, espero ter te ajudado. Eu sempre tento resolver mostrando, demonstrando o raciocínio, né, que você deveria ter nesse tipo de questão. Claro que há questões que vão ter muito mais possibilidades de raciocínio, desde que chegue, de forma que você chegue, né, de uma forma lógica, ao mesmo resultado. Tá? Não adianta você também inventar uma coisa que só funciona para aquele tipo de questão, e você usar aquilo como macete, e, na verdade, depois você vai constatar que não vai funcionar. Beleza? Muito bem. Até a próxima questão.